Olá, olá, vamos aprender mais uma lição da Bíblia hoje, estudar o guia de estudo, aprender a palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 20 de dezembro, eu já estou aqui com o meu guia físico, Missão de Deus, Minha Missão, né? O guia da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Então você pode pegar na CPB ou o arquivo digital aí, PDF, no site escolasabatina.net. A gente já está no finalzinho do trimestre, né? Então agora vale a pena pegar o de 2024, primeiro trimestre do ano que vem, porque só falta mais uma lição. Então a gente vai estar estudando aqui Esté e Mordecai, as aplicações dessa história da Bíblia pra gente. Fica aqui até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá, né? Sempre lembrando, se você não pegou os estudos anteriores, passa aqui no card rapidinho e para acompanhar o estudo todo da semana, né? No sábado, domingo, segunda, terça e o vídeo de hoje aqui para você ficar inteirado aí do que a gente está estudando. Vamos ver aqui o que é que a quarta-feira nos reserva. Mas antes, a nossa oração de sempre aqui, né? Querido Deus amado Pai, muito obrigado por esse dia, pela saúde, pela família, pela chuva que caiu hoje para aliviar um pouquinho esse calor que estava, Senhor. Muito obrigado pela natureza. E nesse momento a gente te pede, por favor, derrama o teu Santo Espírito para que a gente possa entender a tua palavra. Abençoa cada pessoa que está acompanhando esses estudos, que a gente possa criar esse hábito diário de estudar a tua palavra para aprendermos e nos prepararmos para a volta de Jesus. Libera, Senhor, que Jesus volte logo para nos buscar, que esse sofrimento, esse mundo caótico aqui possa chegar ao fim e a gente possa morar nas mansões celestiais com o Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, fazer a transição aqui da tela. Ok. Maravilha, maravilha. Então, ó, terça-feira, dia 20 de dezembro, a gente está estudando Esté e Mordecai, a lição 12 da Escola Sabatina, penúltima lição, né? Tem mais uma só aí. Eu sempre pego o estudo do professor brasiliano, a lição fácil, né? Ele coloca aqui, ó, providência no tempo certo, é o tema dessa quarta-feira, dia 20. E ele coloca aqui uma introdução falando: o povo de Deus estava imerso em uma cultura totalmente diferente do que haviam vivido sobre o reinado de Davi e Salomão. E a gente falando, né? A gente tem falado da missão de pregar para os estrangeiros, pregar para fora, né? Para os necessitados, para os poderosos, para os pobres, enfim. E né, os idólatras, os pagãos. E o povo ficou cativo, a gente está estudando essa história toda aí. Depois agora está mostrando aqui que o povo ficou imerso no domínio medo-persa ali, né? Da Médio-Pérsia, em uma cultura totalmente diferente, pagã. Tinham até que ficar meio que oprimidos, escondidos, não podiam se declarar porque tinham perdido a guerra, né? Eram considerados inimigos, com hábitos diferentes, e enfim. E agora coloca aqui, ó. Agora estavam na mira do diabo e com risco de morte total. Então a história de Esté, como eu falei aqui, leia se você não leu a história toda, o capítulo de Esté todo, para você entender. A gente falou aqui que Esté chegou ao rei, Vasti, que era a rainha, foi desprestigiada porque ela desobedeceu ao rei. O rei fez uma campanha ali, né, um processo seletivo, e Esté foi contemplada. E Mordecai, o Mardoqueu, né, pediu para ela não se identificar, não falar a origem dela, que eram judeus e tal, para não ter problema para ele nem para ela. Só que, em um certo momento, a gente viu que Mardoqueu precisou falar que era judeu, né, porque tinha um Amã ali, né, o Ramã, como alguns falam, que estava procurando confusão com ele, não gostava de judeu, queria matar, perseguir o Mordecai. E aí, a gente aí vê que chega um determinado momento que um decreto foi colocado para matar todos os judeus do reino, né? Esse Amã aí procurou fazer isso, pediu ao rei, o rei fez, e o rei não sabia que Esté era também, né, do povo judeu. E vamos ver aqui na quarta-feira o que é que traz desse momento aqui, a providência no tempo certo. Então, no primeiro momento, a gente falou aqui da necessidade de, às vezes, a gente se ter cautela, né? Se segurar para não ficar falando língua solta, não falar as coisas que a gente não precisa. A importância dela ter omitido ali a sua origem, né? Mas a gente vai ver aqui nessa lição de quarta que chegou o momento de ela falar a sua origem ali com um propósito, né? Aqui, ó, para um tempo como este, o guia aqui pede, ó, leia, já no iniciozinho pede, leia Esté, capítulo 4, do verso 1 ao 14, e aí pergunta por que foi considerado apropriado para Esté identificar-se como judia naquele momento. Então fala desse momento que teve o decreto, que a perseguição contra os judeus, marcou-se uma data para matar todos os judeus no mesmo dia. E aí Mordecai ficou louco, falou, caramba, e agora rasgou as roupas, vestiu o pano de saco, todo mundo triste, e foi a Esté e falou, ó, você vai ter que fazer alguma coisa aí, você vai ter que se identificar, falar com o rei, né, pra gente aí tentar
salvar o povo, né? Salvar a nossa vida e o povo de Deus, nossa nação, né? Nossa descendência. O professor brasileiro coloca aqui, ó, diante dos fatos, por que agora Esté devia se identificar como parte do povo judeu, mesmo que isso fosse arriscado? Mesmo que agora, né, ela pudesse morrer. Então a gente vai ver aqui, o guia atrás, né, o guia da escola adventista, a lição da escola sabatina, fala aqui, ó, quando Mordecai entrou em contato com Esté, em busca de sua ajuda, ela já estava casada com Assuero, com o rei Xerxes, né? Havia vários anos, há muito tempo. Mas havia uma lei na Pérsia que proibia que alguém se aproximasse do trono do rei sem um convite expresso do rei. Então Mordecai foi falar com ela, mas ela falou, sim, ela até mandou uma carta depois, eu não posso chegar lá e falar com o rei, porque todo mundo que vai lá, sem ele se chamar, pode até morrer, né? Essa era uma lei que não podia, o rei tinha que convidar, mesmo a rainha, imagine, né, cultura. Qualquer pessoa que não respeitasse essa regra corria o risco de ser morta. Esté, ciente do risco, foi ao salão do trono de qualquer maneira, sem convite. Então, depois que ela conversou com Mordecai, a gente vai ver aqui, quando você vai estudar os versos da Bíblia que o guia pede, você vai ver que Mordecai, inspirado por Deus, fala, olha, mesmo que você morra, né, você vai lá, você tem que fazer alguma coisa, não dá pra você ficar com esse medo aí, se tiver nas providências divinas aí, vai dar tudo certo. E aí ela pediu jejum, oração, ficou 3 dias, 3 noites sem comer nada, com as servas dela, né? E pediu ao povo para fazer igual, ou seja, entregou nas mãos de Deus e foi lá. E ela falou, ó, mesmo que eu vá e eu morra, mas eu vou fazer isso aqui. Então é uma diferença total de antes. Por que ela omitiu antes? Porque não tinha motivo nenhum para ela se declarar do povo judeu, né? Não tinha, né, necessidade nenhuma, não tinha propósito nenhum. Então ela não foi só para preservar a vida deles. É porque ia ser só isso, né? Então, e nesse momento aqui, além da questão da vida, tem um plano de Deus. Tem um povo judeu ali que estava dependendo, né, dessa posição dela, dessa identificação, agora ela como rainha, né? A fé de Mordecai procurou despertar a fé de Esté. O cerne do livro de Esté está nas palavras de Mordecai a Esté. Então aqui fala aqui, ó, em Esté, capítulo 4, no verso 13 e 14. Né? E aqui foi quando ela falou que não podia, porque o rei não tinha chamado, ela podia morrer. E aí Mordecai mandou essa mensagem para Esté, né? Olha aqui, ó, e Mordecai mandou que respondessem a Esté. Não imagines que porque estares no rei, entre todos os judeus, serás livre, porque você é rainha, porque você está aí perto do rei, né? Pois se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte surgirão para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então coloca assim, olha, não pense que por você é rainha que você está aí, que você vai se livrar não. Se for matar todos os judeus, você vai junto, né? Então assim, agora Deus que está no céu, se for intermédio dele que a gente não morra, a gente não vai morrer. E você vai ficar aí porque você teria que testemunhar, teria que fazer algo e você não está fazendo. Né? Será que você ser colocado como rainha não foi propósito de Deus para você agora fazer essa missão aí? Então, essa foi a colocação de Mordecai, né? Em Esté, capítulo 4, 13 e 14. A fé de Esté foi posta à prova quando Mordecai apelou para o amor dela pelo seu povo. Ele falou, você vai deixar seu povo morrer todo só para se salvar aí? Que propósito de vida é esse, né? Que cristianismo é esse? Ninguém sabia, e aí volta aquela frase, né? Aquele que perder a sua vida, né, em nome de Deus, para defender, né, o povo de Deus, ganhará a vida eterna. E aquele que tentar salvar a sua vida por conta própria, por interesse pessoal, vai morrer, né? Então ninguém sabia que ela era judia, exceto Mordecai. E uma vez que ela tomou a decisão de se envolver, não hesitou em colocar sua vida em risco. E aí é que tá a beleza da história de Esther, né? Ela mesma assim, ela fala, mesmo que eu morra, eu vou fazer isso. Realmente a palavra de Mordecai tá certa, minha propósito aqui, se eu cheguei aqui é porque tem um propósito, e eu não vou fugir, não vou correr desse propósito, ainda que eu morra, né? Então, que lição pra gente, né? Aqui a resposta, né? A pergunta tá aqui, ó. Por que foi considerado apropriado para Esté se identificar naquele momento? E aqui, ó. Porque agora Esté corria perigo de morte, né? E o povo também, né? E devia se identificar para tentar livrar o povo e a si mesma. Sua posição foi permitida por Deus para esse tempo de crise. Ou seja, porque ela chegou ali, Mordecai falou, né? A resposta é essa, porque com certeza o propósito de Deus para ela era que ela intervisse pelo povo de Deus, né? Não deixasse os judeus serem executados ali, né? E aqui o professor brasileiro traz esse comentário que eu já citei aqui, né? Apesar de Esté ser rainha, havia uma lei que proibia qualquer pessoa de ir diante do rei sem um convite. Isso era para evitar atentados e também porque o rei assumia prerrogativas de um deus e exigia reverência em sua presença. Então os Xerxes, os Artaxerxes, né, o reino da Pérsia ali, da Medo-Pérsia, eram considerados divindades, né? Então tinha essa coisa cultural mesmo aí. Então Mardoqueu, no entanto, avivou a fé de Esté para que ela se aventurasse a pedir clemência ao rei sob a direção de Deus. Ellen White, que é uma autora norte-americana, né, era considerada profetisa pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, autora best-seller de vários materiais. Ela fala aqui, ó, no livro Meditações Matinais, 1971, página 244.
A trama do inimigo, no entanto, foi derrotada por um poder que reina entre os filhos dos homens. Na providência de Deus, Esté, judia que temia ao Altíssimo, tinha sido escolhida como rainha no reino da Medo-Pérsia. Então coloca que realmente foi um propósito de Deus ajudá-la a ocupar esse trono, essa posição de rainha. E na hora certa, ela intervir. Né? E aqui falando de Esté, né? Sua fé em Deus era forte e ela sabia que sem a ajuda de Deus não poderia ter sucesso. Outra lição boa que fica aqui, um fundo moral pra gente. Apesar de ela ser rainha, de ela estar ali, em momento nenhum ela se achou a rainha da cocada preta, né? Ela tá toda poderosa. Não, eu sou rainha, vou lá falar com o rei. Ela se colocou dentro da legislação dele, se colocou como, né, subalterna, que ia correr risco de vida e falou, imaginou, ela se colocou na mão de Deus, acima de tudo na mão de Deus, né? Mesmo que ela, como rainha, né, não teve orgulho, nem prepotência, nem arrogância, ela falou, fez jejum, chamou as servas, pediu ao povo para orar, para fazer jejum, para interceder por ela, para que ela fosse lá e que Deus a ajudasse. Ela se entregou às mãos de Deus. Então que fica essa lição também, que a gente não acredite só nos nossos méritos. A gente tem que fazer a nossa parte sim, mas sobretudo colocando Deus em primeiro lugar. Colocando nossos desejos na mão de Deus. A ação principal na mão de Deus. A gente ser instrumento, ser servo. Né? Colocar ele à frente de qualquer luta, de qualquer problema, porque aí a chance da gente sair vitorioso é muito maior. Tá bom? Sua resposta a Mordecai revelou sua fé. Que está em Esté, capítulo 4, verso 16. Ó. Ela colocou aqui, ó, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejue por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, noite e dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Então não coma nada, não beba nada, fica de jejum e oração aí 3 dias e 3 noites. Depois eu irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, né? E se perecer, pereci. Está lá em Esté 4,16. Se eu tiver que morrer, beleza, vou morrer. Vou morrer pelo Senhor. Mordecai enviou essa informação para toda a comunidade judaica em Suzã. E enquanto eles jejuavam e oravam, Esté se preparava para o momento perigoso. Ao terceiro dia, Esté se vestiu com roupas reais e se apresentou no pátio interno do palácio, em frente ao salão real. O rei estava sentado em seu trono real no salão, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esté parada no pátio, ficou contente com ela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Então, quando ele viu, ficou encantado, oh, minha rainha, e aí, né, o que é que você deseja? Aí cedeu ali, aceitou a visita, né? Surpresa, né? Sem um convite. O desrespeito dela perante a lei, ele aceitou, né? Esté aproximou-se e tocou a ponta do cedro. Esté, capítulo 5, do verso 1 e 2. Então aqui, ó, vem mostrando aqui, né, ainda vamos estudar até o final da sexta-feira aí, o desenrolar disso tudo, né, mas coloca que o rei aceitou e decidiu ouvir Esté. E aí vem toda a história, né, a Bíblia vem trazendo ali, por isso que é bom ler o livro todo, que Esté agendou com ele um jantar, pediu para fazer se ele aceitava um jantar com ele e com Amã, que era o cara que estava perseguindo os judeus, que fez o decreto. Então ela criou um cenário ali, né, para conquistar o rei e mostrar que Amã estava com más intenções com relação ao povo dela e ela se identificar como do povo judeu também. Então a gente vai ver isso aí. Os aflitos judeus fariam jejum e oração. Embora agissem em seu benefício, a oração seria central em sua reação. O que isso nos ensina sobre dependência de Deus? E é isso, né? A gente tem falado de fé aqui nessa lição também, na lição passada, né? Que muitas vezes do povo de Deus, do povo de Nazaré, e Deus, Jesus colocou ali homens de pouca fé, dos discípulos, porque a fé é algo que só vem de Deus, a gente tem que acreditar, tem que confiar, tem que pedir a Ele. É diferente de crença. E muita gente é crente, acredita, mas a fé não chega do tamanho de um grão de mostarda, que a Bíblia fala, né? Que a gente possa ter fé, que a gente possa pedir sabedoria a Deus, Deus tenha misericórdia da gente, para que a gente possa realmente depender dele, ao invés de procurar só com os nossos próprios esforços resolver os problemas da nossa vida, seja em que área for, né? Aqui Ellen White também, Profetas e Reis, página 601, coloca: a crise que Esté enfrentava demandava ação fervorosa e imediata. Eu não sei qual é a crise que você pode estar passando aí, a dificuldade que você pode estar passando, e o recado que esse guia, o estudo de hoje traz, trazendo a experiência viva de Esté, é que a gente demanda ação fervorosa e imediata. Ou seja, ter fé, fazer jejum, oração, orar a Deus, clamar, fazer o que Esté fez, entregar nas mãos dele e fazer a nossa parte. Mas tanto ela como Mardoqueu sentiam que a menos que Deus operasse poderosamente em seu favor, seus próprios esforços seriam vãos. Então se colocou ali genuinamente, falou: ó, Deus, só vai dar certo aqui se o Senhor quiser, porque pra gente aqui já era, né? Então poderia ser os esforços que fossem ali deles, não ia ser vão, se Deus não quisesse, né? Então isso é fé e acreditar em Deus. E aqui, para a gente finalizar, o professor brasileiro também no Lição Fácil traz uma ilustração da vida real aí, né? Viveu em Nova Delhi, na Índia, um oficial inglês, o coronel William, que pregava o evangelho ao povo. Um grupo de fanáticos o sequestrou e exigiu que ele recitasse o credo maometano, né, de Maomé.
negou-se a fazê-lo e se declarou cristão. Então o cara falou, não vou fazer isso não, que eu sou cristão, só adoro e sirvo a Deus. Foi espancado e pisoteado, foi intimado a tornar-se muçulmano. E ele falou, jamais, nunca eu negarei meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Confirmou veementemente. Pouco depois, o golpe seco da espada assassina eliminava seus sofrimentos e permitia que selasse sua vida com Deus. Então foi assassinado, foi morto, né? Mas não negou a Cristo. Mas o mártir do cristianismo fora feito ali por sua fidelidade a Deus. Né? Então, o que é que uma cultura estrangeira, né, viver nesse meio aí de povos pagãos, idólatras, de culturas diferentes, pode trazer para a gente? E aqui, retomando aqui, né, a atitude da rainha Esther, resolveu então buscar a presença divina junto com suas pajens, suas servas. Ela enviou uma mensagem a Mardoqueu dizendo, reúna o povo e diga que jejuem por mim durante 3 dias, pois eu vou falar com o rei, e se eu tiver que morrer, eu morrerei. Então foi isso que ela fez também, né? Se colocou ali, mas entregou na mão de Deus. Ela foi até o pátio e quando o rei viu Esther ficou encantado e estendeu o cetro real, símbolo de aceitação da visita. Ela estendeu a mão, tocou no cetro real e ela viu ali o poder de Deus atuando para promover o livramento do seu povo. Tudo que ela faria agora seria dirigido por Deus também. E aí, a gente vai ver aí nos próximos dias, né, o que é que aconteceu aí e as aplicações práticas para a nossa vida, tá bom? Então é isso, se você está gostando, curte, comenta aqui, faz uma aplicação, o que é que você pega de aplicação para a nossa vida aqui com essa história de Esther, essa fé, essa dependência de Deus. Então comenta, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber a notificação dos vídeos que eu vou estar postando aqui, os vídeos inclusive de amanhã, quinta-feira, que a gente vai poder se debruçar sobre o conteúdo especial que a lição traz pra gente na quinta, tá bom? Então é isso. Espero ver você amanhã aqui para a gente estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.